Oi pessoal, vamos para mais uma aula de materiais 2 e a gente vai continuar o assunto que a gente começou na última aula, que é o de metais e ligas não ferrosas, né? Apesar da gente trabalhar muito com metais e ligas ferrosas, é muito importante a gente conhecer os outros tipos de material. Na última aula, os outros tipos de ligas, né? Na última aula a gente falou sobre as ligas de cobre e ligas de alumínio. Então a gente cobriu esses dois tópicos aqui, né? Esses dois primeiros tópicos. A gente vai dar continuidade aí e a gente vai continuar falando. O tema da aula de hoje vai ser. A gente vai começar com titânio. Então não é aqui cobre, titânio. Então a gente vai falar sobre ligas vai começar a falar sobre ligas de titânio. Certo? Para começar um pouquinho aí desse slide, né? Essa parte aqui eu deixei bastante texto nos slides. Eu até acabei pegando integralmente aí os textos. Geralmente eu diminuo a quantidade de texto dos slides, mas como essa parte é bem informativa também, eu acabei deixando essa parte dos textos. Então eu quero depois que vocês... eu vou falar aqui e vocês acompanhem também. Então vou falar um pouquinho sobre história aqui no começo, tá bom? Então tá falando aí que foi descoberta há uns 200 anos, e só que começou a utilizar mais depois da década de 50, com os desenvolvimentos para as ligas aeronáuticas. E aqui tem dois marcos importantes, né, do final da década de 30 e 40. Na década de 30, começou a se desenvolver um processo para fabricar o titânio de uma forma mais segura, mais econômica, e na década de 40 já se conhecia bastante das propriedades desse material. E são justamente essas propriedades do titânio que conferem a ele o diferencial do seu uso, né? Já vê que o titânio é um material bastante leve comparado com o ferro. Se a gente lembrar lá, a massa específica do ferro era 7,87, a do alumínio não lembro de cor, mas era... Vamos recuperar a informação. A do alumínio era... Perdão, a do alumínio era 7... Não, a do alumínio era 2,7 e a do ferro 7,87. Então o titânio ele é um pouco bem maior, né? Consideravelmente maior do que o do alumínio, mas bem menor do que a do ferro, né? 7,87, uma redução bem grande com relação ao ferro. Só que o titânio ele tem uma alta resistência para essa massa específica menor dele. Então isso é interessante, porque o alumínio ele não consegue chegar nos valores de resistência do aço, né? Já o titânio a gente chega bem próximo a uma massa específica bem menor. Tá certo? Então é o que a gente está falando de uma alta relação resistência mecânica e peso. Fora que o titânio tem uma alta resistência à corrosão, que confere propriedades a ele, que ele é utilizado até em aplicações biomédicas, né? Por conta dessa alta estabilidade e dessa alta resistência à corrosão. Certo? Então, aqui tem alguns valores de limite de resistência mecânica de alguns materiais, e aí tem a de algumas ligas famosas aí de titânio, né? Então, por exemplo, a gente vai comparar aí com as ligas de aço e uma liga de alumínio. Então a gente tem uma liga aqui, aço 1020, 350 megapascal, né, uma resistência aí bem baixa. A gente tem, e é um aço bastante utilizado, né? Lembra que 1020 é um aço bem barato, que tem manganês por conta para diminuir as impurezas, né, os efeitos das impurezas, e tem 20% aí, 0,20% de carbono. Então é um aço que tem uma baixa concentração de carbono, é um aço barato, 350 megapascal. Aí a gente tem aquele famoso aço 4340, que eu já utilizei diversas vezes o exemplo, né, do aço 4340. E aí no estado temperado revenido, que é um estado pronto para ser utilizado, ele tem incríveis, né, 1165 megapascal de limite de escoamento. E aí a gente pode falar de uma liga bastante utilizada de alumínio, que a gente já falou lá atrás, né, 6061, temperada, que com 275 megapascal de resistência. Então é relativamente baixo comparado a esses materiais, né? E aí a gente vai para o titânio, e a titânio, essa liga também é muito famosa das tradicionais de titânio, que é titânio 6 alumínio 4 vanádio. E aí tem 965 megapascal de resistência mecânica. Então é comparável, né, ao aço 4340. E lembra que a massa específica é bem menor, tá bom?
E aí tem o titânio aí, grau 4, que é de 480 megapascal, titânio mais puro, né? Ok. Então, a gente está falando da resistência à corrosão, né? E esse titânio, ele tem... A resistência à corrosão dele é conferida por corrosão passiva. Lembra que a gente viu lá que a corrosão passiva era essa formação de óxido na camada externa do material e que confere para ele aí uma resistência à corrosão. Tá bom? E aí essa camada protege o metal. Então, certo. Então, aqui, para a gente lembrar um pouquinho das propriedades do titânio, né? A gente já viu esses mapas de propriedades quando a gente falou de resistência de materiais. E aí, esse mapa de propriedades ele é bastante denso com relação à quantidade de materiais que tem nele, né? E aí, vamos identificar aqui os aços e depois vamos identificar as ligas de titânio, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Então, ó, os aços, todos os metais, né? Os metais estão aqui. Então, a gente tem esses metais aí, aqui, né? Todo esse agrupamento aqui de materiais. A gente tem, ó, as ligas de alumínio aqui, com uma menor massa específica. Lembra que massa específica é embaixo. Então, elas têm uma menor massa específica. Já faz a relação com as ligas de alumínio que a gente já viu, né? A gente tem os aços aqui, ó. Nesse fiozinho aqui. Então ele já tem uma massa específica bem maior do que a de alumínio, né? Onde o alumínio está e onde o aço está. E aqui, comparando com o aço, aí, a gente vai ter as ligas de titânio aqui. Que a gente tem o mesmo range, aí, o mesmo escopo de até acima de 1000 megapascal de resistência, né? De limite de escoamento para o aço. A gente também tem para o titânio, só que a gente tem uma menor massa específica. Então, esses dois riscos aí, né, eles têm propriedade, mas eles alcançam mais ou menos a mesma altura, só que estão em pontos diferentes aí de massa específica, de densidade. Então, se a gente pegasse aí essas linhas, né, essas linhas guias para projeto, a gente tem que pegar paralelas a elas, né? Se a gente movesse aqui, ó, a gente poderia ver que em aplicações onde o aço não pode ser usado, por conta dessa relação, o titânio poderia ser utilizado, porque está aqui em cima, né? Tá bom? Então, certo. Só que a gente tem que lembrar também que nem tudo é resistência mecânica, e a gente tem diversos outros fatores, e um deles é custo, já que o titânio ele tem um custo bastante elevado, tá bom? Então, é bom a gente utilizar aí uma liga de titânio numa aplicação que valha a pena esse custo. E aí a gente já começa a falar desse desenvolvimento dessas ligas de titânio na indústria, que eu falei lá, já adiantei, né, que era a partir da década de 50 que foi começado a ser empregado esse material. Perdão. Então, as primeiras aplicações foram justamente na indústria aeroespacial. Eu coloquei essa imagem aí dessa turbina, né, uma espécie de turbina meio moderna aí, mas não necessariamente é titânio que vão nessas pás aí dessa turbina, né? Eu acho que são ligas de níquel que são nessas pás dessa aeronave, tá bom? E aí começou a utilizar, a gente sabe que a formação de ligas é capaz de elevar, né, a nossa resistência do nosso material, e aí era justamente isso que aconteceu, né? As pesquisas nessa época foram com o intuito de procurar ligas com titânio que tivessem maior resistência mecânica, tá bom? E aí foram utilizadas aquela liga que eu falei, né, a liga 6 alumínio 4 vanádio, titânio 6 alumínio 4 vanádio, já é dessa época, data dessa época. A gente tem outra liga aqui, né, titânio 5 alumínio 2,5 estanho, e são ligas que foram desenvolvidas naquela época e ainda são utilizadas até hoje. Só que a liga mais utilizada atualmente é a titânio alumínio 4 vanádio, né? E aí tem propriedades mecânicas e também tem propriedades boas com relação à fabricação. A gente vai ver que tem algumas ligas aqui, como essas ligas dizidas como betas, que elas são mais focadas em propriedades
relacionadas à fabricação, como conformabilidade, né? Então, a gente sabe que materiais que têm altas propriedades de resistência mecânica geralmente também tem associada a alta propriedade de dureza, o que não ajuda muito a fabricação, né? Nossas peças lá, por exemplo, de aço 4340, a gente fabrica a peça depois que a gente dá a têmpera e o revenimento, né? Então, depois que a gente dá a têmpera e o revenimento numa peça, é mais difícil você voltar e ficar trabalhando muito com essa peça já temperada. Ela já vai estar bastante dura, né? Mesmo que revenida. Lembrem lá daquele projeto que a gente fez, que eu pedi que vocês viram lá quando dava têmpera naquelas lâminas, né? De faca, né? Que depois que dá a têmpera, a prova era dividida em etapas, e depois que dava a têmpera, o final da primeira etapa era justamente, da primeira parte da prova, era justamente dar a têmpera no material, entregar o material com a têmpera, e aí depois daquela parte ele só afia a lâmina. Você vê que, se vocês acompanharem o programa, né, aquele desafio sob fogo, vocês veem que muitas vezes quando eles vão conformar empenou o material durante a têmpera. Depois que o material empena durante a têmpera e eles vão desentortar, muitos quebram a lâmina, né? Então, por isso que eu tô falando, né? É interessante essas ligas beta que estão justamente relacionadas a essa conformabilidade dessas ligas de titânio. Tá bom? Vamos falar um pouquinho do emprego das aplicações. Já falei um pouquinho das aplicações aeroespaciais, né? Mas a gente também tem outras utilizações do titânio. E uma das aqui da foto, né, são justamente implantes. Então a gente tem tanto implantes dentários aí como implantes médicos dentro do corpo, né? Apesar dos dois serem médicos, tem essas diferenças aí. Certo? Então são aplicações de bastante com um agregamento, uma utilização tecnológica bastante específica, né? E de alta utilização tecnológica, justamente para compensar o preço, né? Essas ligas são bastante caras. Então, na indústria química, a gente está focado na resistência à corrosão, assim como a gente tinha lá a passividade da camada exterior do alumínio conferindo a ele uma resistência à corrosão, a gente também vai ter no titânio, só que o titânio ainda tem resistência à corrosão ainda melhor, né? Uma outra utilização do titânio na indústria de submarinos também, né? Certo? Então ele também é utilizado em trocador de calor, que a gente tem bastante problema com corrosão por causa da temperatura e das possíveis incrustações por causa dos materiais que a gente está trabalhando. Utilização em reator, vaso de armazenamento, né, por conta dessa estabilidade. E na indústria aeroespacial a gente tem ligas de alta resistência, barras, chapas, tubos, em pregos diversos aí nas aeronaves. Né? Lembra que o material predominante na aeronave são ligas de alumínio, né? Justamente por causa da massa específica do alumínio. Mas a gente também tem utilizações de titânio, e provavelmente naqueles pontos a gente vai ter, a gente precisa de maior resistência mecânica, que o alumínio talvez não consiga atingir, né? Implantes médicos, como o titânio ele tem essa relação favorável de massa específica e a resistência à corrosão, isso confere altas propriedades para esses materiais serem utilizados como substitutos para ossos, né? Onde a gente precisa de resistência, de alta resistência. A gente não pode colocar um material para substituir, por exemplo, um fêmur, onde a gente precisa de uma resistência elevada para essa perna desse paciente, né? Por exemplo, aí está falando de uma haste femoral. Então, é muito comum, por exemplo, aqui eu coloquei a foto da implante dentário, né? E aí existe como se essa raiz, né, implantado, parafusado no osso, e aí uma das propriedades que a gente está interessado é justamente essa resistência mecânica dessa peça, né? Às vezes quando a pessoa perde a mandíbula também, essa parte da mandíbula é substituída por titânio. Só que nessa parte onde a gente tem aí, onde está transparente, que seria o osso, né? Coberto por gengiva, que é onde essa prótese vai ficar fixada,
a gente tem outros materiais. Então a gente utiliza titânio, aqui por exemplo na arte do fêmur, que é justamente lugares onde a gente quer uma resistência mecânica elevada, né? Então a indústria de biomateriais, e é bem interessante que a gente tem diversos materiais para diversas aplicações, certo? E aí tem um raio-x aqui de uma haste de fêmur, né? Provavelmente vocês devem conhecer, né? Tem um amigo meu que implantou aí ele tinha uma parte do final da perna, próximo do joelho, que é de titânio, né? Então esses implantes eles são hoje em dia cada vez mais comuns. Então aí tem os requisitos para esse material ser implantado, né? Tem que ser resistente à corrosão, ter resistência mecânica e ser biocompatível. Tudo que é o que o titânio faz, né? E aí tem essas ligas de titânio específicas para utilização biomédicas, que são essa de cobalto e cromo, né? E além de ácidos, a gente tem ácidos inoxidáveis com bastante, com uma boa aceitação pelo corpo, né? Porque eles têm uma ótima estabilidade, né? Não tem elementos nocivos ao corpo e tal. Tá bom? Então isso foi o que eu tinha para falar sobre titânio. Vamos falar então das ligas de cobalto agora. O cobalto não é um metal tão comum assim, a gente escuta falar dele o tempo todo, mas as ligas dele têm bastante utilização, principalmente em aplicações de resistência à corrosão e desgaste, e principalmente desgaste em aplicações de biomateriais, né? A gente vai ver que essas ligas elas são bastante aplicadas junto com outras, em associação com outras ligas, mas na parte de resistência a desgaste. Bom, então aqui também diz que tem relação, uma outra questão de aplicação das ligas de cobalto em relação à utilização em altas temperaturas. A massa específica do cobalto é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Se a gente comparar com a do aço, né, do ferro, que é 7,87, então ele é mais denso. Então não tem as vantagens de aplicação com relação à massa, como tinha as do titânio, que a gente acabou de ver. Assim como como os aços inoxidáveis da série 300, que não podem ter um conteúdo de carbono alto por conta da precipitação desse carbono nos contornos de grão, né, dos carbonetos, as ligas de cobalto também têm esse problema de precipitação de carboneto no contorno de grão e diminuição da resistência à corrosão. Então esse fenômeno a gente viu que ele é observado em diversas ligas, né? Titânio, dos aços inoxidáveis, com cromo. Então esse fenômeno ele permeia todas essas ligas, né? Bastante interessante. Certo, então quanto menor esse teor de carbono nessas ligas de cobalto, menor vai ser a segregação química e maior vai ser a resistência à corrosão. Assim como nas ligas de aço inox da série 300, né, que tinha aquele símbolozinho L na frente, que era de low, que era de baixo carbono, que indicava que eram materiais eram aços mais caros, porque eles tinham resistência à corrosão maior. Então aqui a gente está falando como começaram os estudos, né, com as ligas de cobalto aí. As ligas tinham a foco em resistência ao desgaste e resistência a altas temperaturas. E aí, elementos de liga que foram adicionados, né, geralmente são níquel, cromo, molibdênio e tungstênio. A gente estava falando das aplicações em biomateriais, né, por conta dessa resistência à corrosão. A gente tem uma das primeiras aplicações que a gente está vendo aqui nas fotos são as aplicações em aparelhos ortodônticos. E aí essa liga que é conhecida pelo nome Vitalium, né, que virou sinônimo dessa liga de cobalto com cromo e é utilizada em implantes até hoje. Então na composição tem cromo, cobalto e molibdênio. E os famosos lá baixos,
teores de carbono, né? Eu usei um aparelho semelhante a esse, não era exatamente a esse, mas eu usei um aparelho bem semelhante a esse, né? Onde tinha essas partes metálicas aí em contato com o dente por dentro do céu da boca. E a outra aplicação bastante comum para as ligas de cobalto são em implantes na parte da articulação dos implantes ortopédicos. Então a gente viu que as bases, né, onde a gente precisava ter resistência mecânica, a gente tinha ligas de titânio. Igual aqui nessa foto a gente consegue ver a liga de titânio 6 alumínio 4 vanádio, que a gente viu que era uma liga bem famosa, né? E aí, lá na cabeça do osso, né, do fêmur, no caso aqui, esse fêmur artificial, eu tenho uma liga de cobalto. Então é justamente por conta da resistência ao desgaste que a gente falou que era desenvolvido nessas ligas, né? Justamente aqui nessa articulação, entre as duas peças, são ligas de cobalto. E aí esse metal é bastante utilizado lá nas cabeças do fêmur, na cabeça de joelho também, justamente para nessas aplicações onde eu preciso ter uma boa resistência ao desgaste, tá bom? Certo. Então aqui tem mais umas duas fotos, né, que mostram essas ligas de cobalto nessas peças.